Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver a dura crítica que o Caio Coppola fez aí ao STF. Ele diz que a corte reinterpreta a lei, criou uma nova norma judicial ou jurídica, né, que a corte se transformou em uma corte ativista, um ativismo judicial, e também a corte se transformou em uma corte política. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Agora, doutor Zé Eduardo, com a máxima vênia, chega a ser irônico trazer aí à baila o teórico Montesquieu para falar dessa decisão, porque o Montesquieu também dizia que o poder judiciário é um poder nulo, já que o juiz é a boca da lei, ele expressa a lei, ele deveria ser um aplicador da lei. E quando a gente pega aí as máximas dos nossos doutos e ilustres ministros, o que a gente vê? Senhor Dias Toffoli, nós somos editores de um país inteiro, nós somos editores de uma nação inteira. Não é um aplicador da lei, é um editor da lei. Ele adita, ele suprime, ele modula. Luiz Roberto Barroso, atual presidente, eu vou citar entre aspas para não me equivocar, ele diz o seguinte: o judiciário deixou de ser já de algum tempo um departamento técnico e passou a ser um poder político. E Montesquieu não está orgulhoso, ele está se contorcendo no seu túmulo. O Supremo Tribunal Federal aprovou por maioria a tese que amplia a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos criminosos postados por usuários. O entendimento é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Ele só permite a responsabilização jurídica das empresas em caso de descumprimento de ordem judicial para a remoção de conteúdo. Na sessão, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, destacou que o tribunal não está legislando e que os critérios definidos vão prevalecer até que o Poder Legislativo discuta a matéria. Vamos então ao debate. Cardoso, começando por você. Responsabilizar as Big Techs impacta a liberdade política? De forma nenhuma. Vejam algo que é muito importante que se diga. O pensador central do Estado de Direito, ou um deles, digamos assim, que foi Montesquieu, ele dizia que é necessário evitar o abuso do poder. E por isso, até a virtude precisa de limites. Essa é uma verdade histórica e por todos reconhecida na base do Estado de Direito. A liberdade é uma virtude, mas não existem virtuosidades ilimitadas, porque o abuso da virtuosidade significa ofensa do direito de outro. Eu não posso ter a liberdade para ofender alguém na sua honra, na sua dignidade. Eu não posso ter a liberdade para propor práticas de crimes, para propor o extermínio de raças. Eu não posso fazer isso. Isso não é liberdade, isto é abuso da liberdade. É uma diferença muito clara que a gente aprende já no primeiro ano da Faculdade de Direito e que muitas vezes hoje parece que não se coloca mais. Não é? Muito bem, o que o Supremo está fazendo, como disse o ministro Barroso, não é legislar. Ele está fazendo aquilo que a doutrina constitucional chama de interpretação conforme. Eu tenho princípios na Constituição, tenho que interpretar a lei a partir desses princípios. E eu tenho uma situação que a realidade me coloca, é que muitas vezes eu tenho desrespeitos a direitos na demora da expedição da ordem judicial. Porque não é fácil conseguir uma ordem judicial, especialmente para pessoas menos favorecidas. Ou tenho, por exemplo, meu filho está sofrendo um bullying na escola. E de que forma? Colocaram lá nas redes sociais uma situação de bullying. Então eu vou contratar um advogado, eu vou à justiça, vou pedir uma liminar. Antes de 5 dias você não consegue resolver isso. E em 5 dias a tragédia já está consumada. Claro, situações desse tipo, portanto, não podem ser vistas como no campo da liberdade. Tem que ser vista como no campo do abuso da liberdade. O Supremo Tribunal Federal fez uma discussão sobre a interpretação conforme, aplicando a Constituição aos limites daquilo que é a virtuosa liberdade. E esses limites, eles têm que ficar muito claros. Há divergência nos votos dos ministros. Não é uma situação fácil. Então tem que se dizer o que pode e o que não pode para que a virtuosa liberdade seja respeitada, mantida e garantida. Mas não para incitar a prática de crimes, não para incitar situações abusivas que ofendam o direito de outros. Ninguém tem a liberdade para ofender o direito de outro, isso não existe. Não existe no Estado de Direito.
né? Em estados autoritários, a liberdade do que manda ela é infinita. Nos estados autoritários, a liberdade daquele que tem o poder não encontra contraste. No Estado de Direito, a liberdade tem limites, que é o limite do quê? Do direito do outro. O direito de um começa quando termina o direito do outro. É assim que as coisas se colocam. E no caso do direito de liberdade, não é diferente. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter agora que definir quais são os parâmetros que são aceitáveis ou não. E por que digo isto? Porque há divergência dos votos dos ministros. Tem ministros, por exemplo, que excluem desta possibilidade de aplicação direta da determinação de não exposição de certas opiniões os crimes contra a honra, temendo que isto possa efetivamente afetar o campo da política. Há outros ministros que não pensam assim, que colocam outras diretrizes. Então, portanto, definida a maioria na fixação da interpretação conforme, caberá aos ministros agora modularem a decisão, definindo os contornos daquilo que me parece ser rigorosamente a aplicação do que defende o Estado de Direito. Todo direito existe, mas dentro de limites. Coppola, responsabilizar as Big Techs impacta a liberdade política? Naturalmente, porque instaura, na prática, a censura prévia no Brasil, que é vedada pelo artigo 5º da Constituição e também pelo artigo 220 de forma bastante explícita. O que isso significa? A partir do momento que a empresa ou a plataforma de tecnologia é responsabilizada pelo conteúdo produzido por terceiros, eles vão, tunar os seus algoritmos para que temas sensíveis não cheguem sequer a ser publicados. Isso restringe aí o tamanho, o escopo do debate público, principalmente em questões controversas. Por exemplo, na época da pandemia, quando alguém questionasse, de repente, a eficácia aí de imunizantes ou a eficácia de medidas de lockdown, naquele contexto de histeria coletiva e de interdição do raciocínio coletivo, aquilo era tido como antijurídico. Passou-se o tempo e descobriu-se que muitas das objeções que eram feitas, na verdade, correspondiam à verdadeira ciência. Tanto que a maioria das narrativas da pandemia caiu por terra. Inclusive, o fique em casa, a economia, a gente vê depois, foi maquiado de fique em casa se puder, após a paralisação de setores importantes da economia brasileira. Mas, enfim, só para dar um exemplo de como essa jurisprudência é perniciosa. Agora, doutor Zé Eduardo, com a máxima vênia, chega a ser irônico trazer aí à baila o teórico Montesquieu para falar dessa decisão, porque o Montesquieu também dizia que o poder judiciário é um poder nulo, já que o juiz é a boca da lei, ele expressa a lei, ele deveria ser um aplicador da lei. E quando a gente pega aí as máximas dos nossos doutos e ilustres ministros, o que a gente vê? Senhor Dias Toffoli, nós somos editores de um país inteiro, nós somos editores de uma nação inteira. Não é um aplicador da lei, é um editor da lei. Ele adita, ele suprime, ele modula. Para ficar aqui também, o último exemplo, viu, Juliana, do doutor Luiz Roberto Barroso, atual presidente, eu vou citar entre aspas para não me equivocar. Ele diz o seguinte: o judiciário deixou de ser já de algum tempo um departamento técnico e passou a ser um poder político na vida brasileira. Acontece que é um poder político não eleito. O Congresso Nacional já deixou bem clara qual a visão que ele tem sobre liberdade de expressão e deixou isso cristalizado no artigo 19 do Marco Civil. O Supremo Tribunal reinterpretou e está criando uma nova norma jurídica. Se isso não é ativismo judicial, ingerência na competência do legislativo, eu não sei o que é, e Montesquieu não está orgulhoso, ele está se contorcendo no seu túmulo. Bom, essa questão da regulação decidida pelo STF vai atingir absolutamente todo mundo, evidentemente. Agora o Estado está com o controle da sua vida. O Estado agora é quem vai gerenciar o que você posta e o que você não posta. O Estado agora é o que vai dar o aval do direcionamento dos seus, das suas vontades, até dos seus desejos, né? Então você não pode postar na rede social agora o que você quiser. Você vai ser fiscalizado
né? Tanto você individualmente como a rede social, ou seja, a plataforma, né? A empresa ali, a plataforma que você está utilizando como para se comunicar, para postar né, os seus conteúdos e tudo mais, vai ser fiscalizada, vai ser cobrada, e a própria empresa não vai aceitar que você coloque ali né, na plataforma qualquer coisa, qualquer postagem. Aquelas postagens que eles considerarem que serão ofensivas ao Estado, enfim. Ao Estado, o Estado quem é? O Judiciário, o Estado é o Executivo, o Estado é o Legislativo, enfim, as instituições, né? E aí eles vão fiscalizar todos esses conteúdos que serão postados e não vão deixar a, a coisa fluir como deveria ser. Ou seja, quanto mais restrição se coloca em relação às liberdades em um país, mais antidemocrático é esse país. Mais a democracia a tal democracia é afetada, né? Você não vê nenhum país autoritário, né? Nenhum país que tem um regime de ditadura ter algum tipo de liberdade, né? É tudo muito restrito, é tudo muito escondido, né? Não tem publicidade de absolutamente nada. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Aos poucos eles vão avançando, né? Com essa decisão agora do STF, dessa regulação que vai haver, é um primeiro passo, né? Esse primeiro passo já vem sendo dado desde lá de trás. E aí as coisas só vai aumentando, só vai aumentando. Eles decidiram aí por essa regulação, porém não cabe ao STF ser o poder STF, né, ter essa conduta de regular. Não é a função do STF regular alguma coisa, criar lei para alguma coisa. Quem cria leis é o poder legislativo, né, que é lá dos parlamentares, Senado e Câmara. Câmara não, Câmara. Senado e Câmara. Então, eles estão aí usurpando, o STF está usurpando para si uma função que é justamente do Congresso Nacional, do Parlamento, do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo, os parlamentares já haviam, a Câmara já havia decidido essa questão. O parlamento decidiu não votar, porque não haveria como ter ali né, os parlamentares não quiseram votar essa questão, por conta de uma rejeição popular, evidentemente, né? Só que o Supremo, né, o STF entendeu que eles deveriam votar, né, porque isso é algo urgente e que deveria ser votado de alguma forma. E aí eles decidiram criar aí essa regulação, né? Se fizeram isso, é porque o STF tem esse poder. E quando não tem, eles criam. É isso? Bom, o que falar de uma decisão dessa? O que falar de uma decisão dessa? Não tem nem o que falar. Se não tem o que falar, eu vou ficando por aqui, né? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário
deixa também o seu like. Até breve.